Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha. Hoje eu tô com a caneca da Hesed novamente, essa caneca linda que a Monique me deu, porque a gente não vai terminar o Barnabé hoje, tá? Eu vou continuar o Barnabé na segunda-feira e será gravado no YouTube, tá bom? Porque eu estarei com minha família. Então hoje, a palavra que veio no meu coração, aquela palavra mesmo que você abre, começa a ler e aquilo começa a falar, tá bom? É o Salmo 89, tá bom? Salmo 89, então abra sua Bíblia, ele é grandão, tá? Ele tem 52 versículos, só que eu estudei pela Bíblia de Jerusalém, né? A Bíblia católica. E enquanto eu ia estudando, Deus ia falando, Bíblia de Estudo Católica, né? Deus ia falando ao meu coração. E aí no final eu peguei a King James para mais algumas anotações ali. Só que, vamos lá, ele é muito grande, eu peguei ele limpinho, né? Virgem. Então eu já comecei a pintar, tá bom? Já comecei a pintar o Salmo 89, ó. Mas ainda não fiz todas as relações que ele tem. Então ele é bem grande, mas dá pra gente falar umas coisas bem legais aqui nessa hora que a gente vai ficar juntos e juntas, tá bom? Ele tem um caminho muito bonito de duas palavrinhas, né? Uma é a Hesed, o caminho do Salmo 89 é o caminho do amor. Tá? É o caminho do amor, da graça, da bondade, da misericórdia, da benignidade, tá bom? E também o Salmo 89, o outro caminho, a outra via, né? É a via da fidelidade de Deus, tá? E aí também é a palavra emuná, tá? Da onde vem? O que você acha? Emuná parece com uma palavra que você fala direto na igreja. Da onde vem? Amém, tá? Então, emuná é fidelidade, verdade, firmeza, tá? Tudo aquilo que tem... que te estabelece, tá bom? Tudo aquilo que te dá estabilidade. Se você me acompanha aí já há um tempo, eu fiz uma live sobre isso, né? Sobre esse Deus que nos dá estabilidade. Então, essa palavra é a palavra emuná, tá? Na nossa Bíblia, geralmente, vem traduzida como fidelidade. Na Bíblia de Jerusalém, está traduzida como verdade. Tá? Então, essa verdade de Deus que é a nossa base. Né? Essa verdade de Deus. E no Salmo 89, na minha versão aqui, no Leão, né? Na Nova Almeida Atualizada, ela vai ser traduzida como fidelidade e vai ser traduzida como verdade. Emuná. E a Hesed, na minha versão, vai ser traduzida como misericórdia e como bondade também, tá? E na Bíblia de Jerusalém, ela está o tempo todo traduzida como amor. Né? A Bíblia de Jerusalém, na maioria das vezes, traduz a Hesed como amor, tá? E vai ser traduzida também como graça, a Hesed, aqui. Tá? Para você ver como é importante, eu quero botar isso na sua cabeça, como foi posto na minha, né? Como é importante a gente buscar, a gente estudar, né? E a gente buscar o texto original. E aí, para buscar o texto original, claro,
para o Novo Testamento você tem que estudar grego, para o Antigo Testamento você tem que estudar hebraico. E aí, gente, mas eu não tenho dinheiro, é muito caro e tal. Gente, tem vários pequenos cursos de hebraico de graça no YouTube, o professor falando tudo lá, tá? Ensino alfabeto. Inclusive o Cláudio, meu amigo, que é professor também, ele tem um vídeo pequeno sobre emuná, né? Sobre a fidelidade. Eu acho que ele tem sobre Hesed também, tá? Então, e como ele tem vários aí, você acha isso na internet com muita facilidade, tá? E aí, não entendi de primeira, coloca de novo, me pergunta, tá? Eu não sou professora de hebraico, sou estudante de hebraico, né? Mas sou professora de grego. Então, as duas línguas me fascinam completamente. Né? Então, aprender é sempre bom e afasta o Alzheimer, né? Porque aí você vai colocando coisas novas na tua mente. Muito bem, Salmo 89. Então, o título desta live é Dezembro chegou, a hora de cantar também, vírgula, mesmo que esteja difícil, tá? Eu tenho plena consciência, e você também, de que esse ano foi, né? E para algumas pessoas, como eu no início, né, eu dei no Facebook os motivos de oração de hoje são todos motivos de oração por enfermidades. Né? A gente tem várias famílias enlutadas, a gente tem várias famílias precisando de ajuda. Então, é um ano difícil? É. Mas a despeito disso, a gente precisa voltar os nossos olhos para Deus. Né? A gente precisa, como eu falei, girar a manivela aqui, né? E aí com a latinha da gratidão, ou caixinha, ou potinho da gratidão, agradecer a Deus, porque agradecer, cantar, louvar, pensar em coisas boas, isso vai nos fortalecer a imunidade e vai fazer com que a gente fortaleça outras pessoas, com que a gente tenha palavra, com que a gente tenha força, com que a gente ore por essas pessoas, a gente ajude essas pessoas, tá? Então, eu não tô aqui, esquece tudo que tá acontecendo e vambora, pular, rir, cantar. Eu não sou hipócrita nesse ponto. A questão é, eu preciso fazer isso por mim, né, para que eu possa fazer isso pelos outros. Então, eu tô aqui para fortalecer você, porque eu tenho sido fortalecida por esta palavra, né? Por esse Deus que todas as manhãs vem, tá? E aí o que eu faço? Vou a Cabo Frio, né? Tomo café com outra pessoa, faço, né? Vou ver minha família. Né? Então essas coisas eu preciso viver a despeito de Covid, tomando todos os cuidados necessários, aquela coisa toda, né? Mas é necessário que a gente seja verdadeiro a esse ponto. A gente precisa viver. O Salmo 89 vai falar também disso lá pelo finalzinho, tá? E à medida que eu ia lendo, foi isso que aconteceu nessa manhã. À medida que eu ia lendo, eu falei assim, Senhor, essa é a palavra de hoje. E aí eu quero ler contigo, tá? A gente vai lendo, porque ele é grandão e você vai se identificar com as coisas com as quais eu me identifiquei, tá bom? Então, voltando. O Salmo 89, então, tem uma via, né? E nessa via tem duas coisas interessantes nesse caminho. Uma é a Hesed de Deus, tá? O amor, a graça, a misericórdia, a benignidade de Deus. E outra é a emuná, né? A fidelidade, a firmeza, a verdade, tá? Aquilo que nos dá estabilidade para viver esse tempo. E o salmista vai começar dizendo isso, tá? E lá pelas tantas, no final do salmo,
a gente vai ver qual é a situação do salmista. Então, ele está passando por uma situação. Mas ele começa o salmo dizendo que ele vai cantar. Por isso que eu estou falando, é o exercício de hoje. E precisa ser o exercício de dezembro. E precisa ser o exercício da semana que vai entrar, né? Que a gente já vai entrar na semana do Natal. Né? E depois a gente vai entrar na semana do Ano Novo. Então, esse cantar a Deus, a sua graça, o seu amor, né? A sua hesed, e a sua verdade, a sua fidelidade, a sua firmeza, a sua estabilidade, isso é o que vai nos ajudar, né, nessas festas e vai fazer com que a gente também leve essa palavra para as pessoas, tá bom? Vamos comigo. Salmo 89, verso 1 e verso 2. Cantarei para sempre. Como é importante marcar essas palavras de eixo temporal. Tô falando bonito, né? Essas palavras que marcam tempo. Eu não vou só cantar, eu vou cantar para sempre. Esse para sempre, eu posso estar passando pelo que o salmista está passando, que a gente vai ver já já, tá? Eu posso estar no momento alegre, posso estar no momento em família, mas eu posso estar no momento de solidão, eu posso estar sozinha, eu posso estar enlutada, eu posso estar chorando com quem chora. Isso é o para sempre. Eu posso estar me alegrando com quem se alegra. Eu cantarei para sempre. O quê? A tua hesed, Senhor. As tuas misericórdias, Senhor. E aqui, como eu falei, a Bíblia de Jerusalém traduziu como o amor. Cantarei para sempre o amor de Adonai, o amor do Senhor. Só que lá no original, a palavra hesed está no plural. Então, não tem os teus amores, né? Então, eu posso traduzir como teu amor, abrangendo tudo. Mas se eu for traduzir ou graça, mas se eu for traduzir por misericórdia, por benignidade, por bondade, né? As tuas bondades fica esquisito. Mas misericórdia e benignidade eu posso botar no plural. Então, o que eu vou cantar para sempre? A tua hesed, Senhor, as tuas misericórdias, o teu amor, a tua graça, a tua bondade. Não sei na sua Bíblia, a minha Bíblia está com o Senhor todo em maiúsculo. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade, a tua emuná, a tua verdade, a tua firmeza, a tua estabilidade. Análise retórica, né? Não tem como não fazer. Olha que bonito. Cantarei. Os meus lábios proclamarão. Cantar não é a mesma coisa que lábio proclamar? Olha o sinônimo aí. Para sempre, a todas as gerações. Então, cantarei está para, os meus lábios proclamarão. Para sempre está para todas as gerações. As tuas misericórdias está para a tua fidelidade. E a palavra Senhor separa as duas partes do versículo 1. Olha que bonito, tá? Sextou com análise retórica bíblica semítica com Alessandro Viegas, euzinha. Muito bem. Então, faça esse exercício de prestar atenção no que você está lendo, tá bom? Verso 2, então já sabe, tá na hora de cantar. A graça, o amor, a bondade, as misericórdias, a firmeza, a verdade, a fidelidade, a estabilidade do Senhor. Tá na hora de cantar a despeito do que esteja acontecendo, tá? Isso vai fazer bem para a alma, isso vai fazer bem para o espírito, isso vai refletir no corpo. E a imunidade vai lá para cima. Tá bom? Isso é profilaxia, né? É que a gente tá fazendo com Bíblia, né? Já que eu sou doutora, né? Eu posso prescrever.
Eu sou doutora em história, então eu posso prescrever que você estude história e aprenda com os acertos e os erros do que você estuda das coisas do passado. E como eu sou doutora em teologia bíblica também, eu posso prescrever Bíblia para você, para que você também aprenda com os acertos e os erros do pessoal que está registrado aqui e que você aprenda mais de Deus na sua vida, né? E aí, ó, sua imunidade vai lá para cima, tá bom? Posso prescrever. Então a receita está prescrita pela doutora Alessandra Viegas, tá bom? Euzinha. Bom, verso 2. Eu vou cantar então para sempre as misericórdias do Senhor e os meus lábios vão proclamar a todas as gerações a fidelidade dele. Verso 2. Pois eu disse, eu, o salmista, a misericórdia, olha que bonito, a Hesed, está edificada para sempre. Eu vou cantar para sempre. E a misericórdia, a bondade, a benignidade, a graça, o amor está edificada para sempre. E a fidelidade, a tua fidelidade, verdade, estabilidade, firmeza, tu a confirmarás nos céus. Então, eu vou cantar, porque isso pertence ao Senhor, porque isso está estabelecido para sempre, isso está confirmado nos céus, e isso reflete na minha vida, reflete aqui na terra, tá? Então, o versículo 1 e 2 já está abrindo o salmo para dizer a que ele veio. E essas duas palavrinhas vão passear no salmo inteiro, tá bom? Então, ó, Hesed vai aparecer, tá? Aí não sei como é que tá traduzido na tua Bíblia, misericórdia, benignidade, graça, amor, mas vai aparecer no original, que eu pesquisei. Versículo 1, versículo 2, vamos lá. Versículo 14, que na minha tá como graça, é Hesed, lá no original. Versículo 24, que tá como bondade. Versículo 28, que também tá como bondade. 33 também está como bondade. E o versículo 49 que está como misericórdias. Percebeu? Então, a Hesed está passeando aí no Salmo 89, tá? Vou aproveitar e beber água. E a emuná, a fidelidade, a verdade, a firmeza, a estabilidade. Estão juntinho com a Hesed. São as duas coisas, como eu falei, esse caminho, né? Olha o que está me vindo agora, né? O caminho, ele tem duas margens, não é isso? Você tem o caminho aqui, ele tem duas margens. Uma delas é a Hesed, a outra delas é a emuná, tá? Uma delas é o amor, a graça, a verdade, a misericórdia, a benignidade, a bondade, e a outra é a fidelidade, estabilidade, firmeza, verdade. Aí você diz, nossa, Alessandra, você está repetindo isso pra caramba, você está ficando chata, né? É porque eu quero que isso entre na sua cabeça. Assim como o Salmo vai repetir, eu tô virando uma análise retórica, bíblica, semítica andante. Eu quero que você entenda isso nessa manhã, tá? Que essas duas palavrinhas fiquem dentro da sua cabeça. Bom, então onde vai aparecer a emuná? Na minha Bíblia traduzido como fidelidade, verso 1, verso 2, verso 5, verso 8. No verso 14, aparece uma palavra da mesma família de emuná e da família de amém. Então, quando você diz amém, você está declarando que aquilo que você ouviu e com o que você está concordando mostra a verdade, a fidelidade, a firmeza, a estabilidade de Deus. Então, cuidado com aquilo para o que você diz amém. Tá bom? Com essa coisa que entrou na igreja agora, amém, igreja, amém, igreja. Você não tem que falar amém, porque alguém está te incitando a falar. Você tem que prestar atenção no que você está escutando para dizer amém na igreja, tá? Ou numa pregação e tal. Então, antes,
atenção. Porque essa coisa do amém, igreja, você vai se matar, amém, igreja? Judas se enforcou, você vai fazer isso também, amém, igreja? Você está desligado, amém. Pô, então cuidado com... Presta atenção no que você está vendo, no que você está ouvindo, no que você está lendo, para falar o amém. Tá bom? Fica a dica. Bom, vamos lá. Então, a fidelidade, né? A emuná. Então, parei no verso 14. Tá também no verso 24, no verso 33 e no verso 49. Em todas essas vezes, sabe o que está acontecendo? Menos no verso 5 e no verso 8, todas as outras vezes, a emuná, a fidelidade, está junto com a hesed, o amor de Deus, tá? A graça, a misericórdia. Bom, verso 3, então. Então, preste atenção. Verso 1 e o verso 2 abrem o Salmo 89, tá? E vão começar esse percurso da hesed e da emuná, tá? De Deus. A partir do verso 3, o que vai acontecer? E antes de eu entrar no verso 3, a pergunta que vinha no meu coração era, tá? A partir dessa afirmação, de que a hesed e a emuná, a graça, né, e a verdade de Deus, são o fio condutor, tá? São o motivo condutor do Salmo 89. E a pergunta que me vinha, tá, era para mim, e agora eu passo a bola para você. Qual é o motivo condutor da sua vida? É a graça e a verdade de Deus? É a misericórdia e a fidelidade de Deus? É o amor e a estabilidade, a firmeza de Deus? Qual é o motivo condutor da minha vida e da sua vida? A partir do versículo 3 até o versículo 4, o salmista vai retomar um personagem, Davi, tá? Davi. Verso 3. Tu disseste, o salmista está dizendo para Deus. Nunca esqueça disso. Num salmo, por que nós amamos os salmos? Porque nos salmos, com os salmos, nós nos identificamos. Porque nós falamos com Deus, ou falamos para Deus, aquilo que está em nós. Então o salmista está dizendo direto para Deus. Tu disseste, tu, Senhor, disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido. Tanto que na minha Bíblia, antes do fiz, tem aspas, porque ele está dizendo o que Deus disse. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade. Para sempre, para sempre, para sempre. Extemporal. Estabelecerei a sua posteridade, ó Davi, e firmarei o seu trono de geração em geração. Então, estabelecerei, firmarei a sua posteridade, o seu trono de geração em geração, tá? Desculpa, a sua posteridade, o seu trono, para sempre, de geração em geração. Então, ele retoma Davi para falar da fidelidade de Deus e da bondade de Deus, da graça de Deus. Verso 5 agora, até o verso 18, no meio do salmo aparece um hino ao Deus que criou todas as coisas. Ontem eu vivi isso aqui, né? Em Cabo Frio, olhando para a praia, aquela água maravilhosa, aquele Caribe, não precisa ir para Caribe, você vai ali, Cabo Frio, tá? Aquela água maravilhosa e a gente mergulhando, né? E a imunidade do lá para cima, pegando vitamina D, aquele sol gostosão e tal. E aí veio também uma coisa no meu coração, né? Vem aí as festas, depois vem as férias. Então, tá de férias?
canta para Deus. O que o salmista vai cantar aqui, tá? Então agora eu vou indo com você. Vamos ler junto. Salmo 89, do verso 5 até o verso 18. Vamos embora. Os céus. Sai de casa, vai olhar o céu. Celebram as tuas maravilhas, ó Senhor. E na Assembleia dos Santos, a Assembleia dos Santos é o céu, tá? Louvam a tua fidelidade. Então, os céus celebram as tuas maravilhas. Na Assembleia dos Santos, louvam, celebram, louvam, céu, Assembleia dos Santos, tá? A tua fidelidade, a tua emuná. Pois, verso 6, pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Hoje está meio nublado agora, não sei se vai abrir. Se você tem a possibilidade de sair de casa, de olhar pela tua janela, neste momento, sai um pouquinho aqui da live, tá? Pois quem nos céus é comparado ao Senhor? E volta. Ou então na hora do pôr do sol faça isso. Ou então amanhã acorda 4 e pouca da manhã e vai assistir o nascer do sol, que está sendo um pouquinho antes das 5 da manhã. Quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Isso é um hino de louvor ao Criador. Deus, verso 7, infunde grande terror na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que o rodeiam. A Assembleia dos Santos aqui é a corte celestial, tá? Verso 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, agora está vindo aqui para baixo, né? Deus dos exércitos, você já sabe, porque naquela época era cultura guerreira. Então, esse Deus dos exércitos é tanto o exército celestial como os exércitos aqui da terra. Ó Senhor, você vai ver que ele está vindo para a terra. Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, né? A tua firmeza, estabilidade, verdade, tá? A tua emuná. Dominas a fúria do mar, por isso que eu falei que tá descendo, tá? Então você que mora na minha região, você que tá em Saquarema, vai lá pra Praia da Vila, né? Boqueirão, aqui as praias aqui, ou até Itaúna, se hoje estiver forte, não sei se tá. Você chega lá e fala, Senhor, abre a Bíblia, dominas a fúria do mar. Pois é. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Esmagaste o monstro Raabe. O que é o monstro Raabe? Havia na antiguidade, né? Essa coisa dos grandes seres marinhos. Lembra do monstro lá do Lago Ness, né? Que é um lado dos Estados Unidos, né? Então, quando você vira esse monstro Raabe aí, não tem nada a ver com a Raabe lá do livro do Josué, tá? É o nome que é dado ao monstro, né? Que é algo parecido aí com o Leviatã, alguma coisa desse tipo. Deixa eu ver aqui na King James rapidinho ao vivo. Isso mesmo, ó. Raabe, nome de um monstro mitológico do caos do Antigo Oriente Próximo, o AOP. Antigo Oriente Próximo, que é Israel e ali a Mesopotâmia, ali um pouco ali do que está em volta de Israel, tá bom? Egito, tá? Estava associado ao mar caótico. Então, quando o mar, né, tá cheio de ondas, é porque o Raabe tá meio injuriado lá dentro do mar, tá bom? Em contraste com este mito, Deus criou o oceano e continua demonstrando sua soberania sobre ele. Então, quando o mar acalma, ou quando o mar está furioso, é Deus que está dominando. Não é o Raabe, coisa nenhuma, tá? O ser, né? Então, esmagaste o monstro Raabe e o mataste. No sentido metafórico, é isso. O Senhor acalmou o mal, né? Lá no mar. Lembra de Jesus acalmando a tempestade? Quietinho. Ali é legal, é como se Jesus estivesse falando com uma criança, né? É o pai falando com uma criança. Quietinho, acabou. É desse jeito. Bom, e com teu braço forte, Salmo 89, 10, dispersaste os teus inimigos. Tá vendo? Então, o monstro Raabe é uma metáfora para inimigos. Verso 11, eu vou até o 18.
Teus são os céus e tua é a terra. Canta isso, tá? O mundo e sua plenitude, ó, o Salmo 24, né? Tu os estabeleceste. Então Deus estabeleceu o céu, terra, o mundo, a plenitude, eu, você. 12. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O Tabor e o Hermon são 2 montes. Então ele está dando glória a Deus. Ele está cantando para Deus a sua criação. Tá bom? Verso 13 do Salmo 89. O teu braço é poderoso, forte é a tua mão, elevada é a tua mão direita. Olha que bonito. Olha só que figura de linguagem. De braço, ele vai para a mão, ou seja, ele está especificando, não é isso? Ele está, ó, de braço, ele vai para a mão e ele vai para a mão direita. Tá bom? Ó, o teu braço é poderoso, forte é a tua mão, elevada é a tua mão direita. Que poesia, que coisa bonita pra caramba! Nessa sexta-feira de manhã. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Aí aqui vem a Hesed e a Emuná. Graça e verdade te precedem. Então, à tua frente, Senhor, está a tua graça, que é melhor que a vida, e à tua frente está o amém. À tua frente está aquilo que te faz estável, Senhor, que te faz firme, que te faz fiel. Verso 15. Bem-aventurado, olha só agora. Você que não gosta quando a Alessandro Viega dá uns berros aqui. Olha aqui. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Grito de alegria. Olha que bonito que eu fiz. Para tentar mostrar o grito de alegria, eu fiz uns negocinhos assim com os pontinhos, né? Gritos de alegria. Parece os fogos do ano novo, né? Que esse ano vai ter. Bom, amém. Vamos cantar mesmo assim, dar os gritos de alegria dentro de casa. Bom, com a nossa família. Verso 16. Em teu nome, meu irmão e minha irmã, presta atenção. No versículo 16 do Salmo 89. Em teu nome se alegra o dia todo. Esse povo que está no verso 15, que conhece os gritos de alegria. No verso 16, de que esse povo, em teu nome, Senhor, se alegra o dia todo. E na sua justiça se exalta. Tá vendo? É o exercício do dia todo. Quando situação ruim vier, é o exercício do dia todo. Verso 17, porque tu és a glória de sua força. Vamos entender o pronome? Tu, Senhor, ele está falando com Deus. És a glória da sua força. Da força de quem? Deles, do povo. O Senhor é a glória da força do povo. O Senhor é a glória da minha força e da sua força. A minha força e a sua força não vem de nós mesmos. Ou de nós mesmas. Se você é menina, está me assistindo. A sua força e a minha força vem de Deus. E ele diz, no teu favor é exaltado o nosso poder. O meu poder e o seu poder vem de Deus, e é pelo favor dele que a gente consegue ter esse poder, essa força de viver, de sorrir diante das circunstâncias que querem fazer a gente chorar. Isso já é milagre. O nome disso é milagre. O nome do que está acontecendo aqui de manhã nesta live é milagre. É exatamente isso, tá bom? Verso 18, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel, o nosso rei. Tá bom? O nosso escudo, aquilo que nos protege, pertence ao Senhor. E como ele vinha falando de Davi, né? O nosso rei, aquilo em que a gente se firma, pertence ao Senhor. O nosso rei aqui é nesse sentido.
tá? Bom, vamos embora. Então, Salmo 89, do verso 5 ao verso 18, é o hino ao Deus Criador. É o que você precisa abrir e ler quando você estiver olhando a natureza, quando você estiver sentindo fraco, pega isso, olha para o céu e canta, tá? E leia, se você dedilha aí no seu violão, na sua flauta, na sua bateria, toca, sei lá o que você tem em casa, o seu teclado, e faz um arranjo e canta para Deus. Bom, verso 19 até o verso 37 agora. É a outra parte do Salmo 89. E o que a gente vai ter agora? O salmista falando para Deus o que Deus disse, tá? E aqui a gente vai ter o seguinte, vai aparecer Davi, mas tudo leva a crer que ele está falando que isso aqui é uma parte messiânica do Salmo 89. O Davi que está aqui, na verdade, está apontando lá para o Messias, para aquele que traria a salvação, né? E que trouxe, que é Jesus Cristo, né? A palavra Messias é a palavra hebraica para ungido. Eu já falei isso aqui, mas estou falando de novo. Vamos lá. Messias, Mexaia, né? Cristo, que no grego... Então, Mexaia é hebraico. Messias. Cristo, no grego, é Christos. Só botar o S e o acento no O. Ungido, português. Essas três palavras são a mesma palavra. Então, Mexaia, Christos e ungido são a mesma palavra, tá? E aqui parece ser isso. Ele está falando de Davi, mas ele está apontando para o ungido. E está falando, tá, desse Deus que vai trazer essa vitória diante dessa cultura guerreira. Por isso vai aparecer os inimigos, Deus vai arrebentar os inimigos. Vamos embora. Então, Salmo 89, verso 19, o salmista está dizendo para Deus. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste. Então, o salmista está puxando e falando para Deus. Deus, olha só o que você disse. Começou. A um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Deixa eu ver o que a Bíblia de Jerusalém fala desse herói. Versículo aqui. Aos teus fiéis, está falando... Não, peraí. Aos teus santos e disseste. Há um bravo, isso, há um bravo, há um herói, né? Que é o Davi, mas também é aquele que demonstraria braveza nos tempos futuros, que seria o ungido, o Messias. Então, a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Quem é que te socorre todos os dias? Jesus Cristo, filho de Davi, né? Segundo a boca lá do Bartimeu. É ele que tem misericórdia de nós todas as manhãs e faz com que a gente se levante. E faz com que eu esteja aqui falando e você esteja aí ouvindo, tá bom? Faz com que o meu olhinho esteja brilhando, que você tá vendo aí, tá? E eu não tô vendo o teu, mas tomara que ele esteja brilhando também. Bom, verso 20. Encontrei Davi, meu servo, aquilo que eu falei, está falando de Davi, mas certamente está apontando para o futuro. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi, a minha mão estará sempre com ele e o meu braço o fortalecerá. Isso é linguagem de texto messiânico mesmo, tá? O Davi é um modelo desse rei, desse ungido, desse herói, desse bravo, é um modelo messiânico daquele que viria. Bom, o inimigo jamais o surpreenderá, nem ele será humilhado pelo filho da perversidade, tá bom? Bom, esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. Pois é, a minha fidelidade, a minha emuná e a minha bondade, a minha hesed,
o acompanharão. E em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar. Lembra de Jesus? Na tempestade. E a sua direita sobre os rios. Ele me invocará, versículo 26, é muito bonito, gente, dizendo, tu és o meu Pai. Como é que Jesus se refere a Deus nos evangelhos? Meu Deus e rocha da minha salvação. Por isso, verso 27 do Salmo 89, farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Tá vendo? Davi é uma metáfora aqui, né? Para o ungido, né? Para o próprio Rei dos Reis, né? Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, meu amor, né? Meu mozão. Bom, vamos lá. Verso 28, conservarei para sempre a minha Hesed, minha bondade para com ele, e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Enquanto o céu existir, o trono do Senhor está firmado, tá? É isso aí. Tá olhando para o céu e tá lá? O trono do Senhor está firmado, tá? Verso 30. Aí, agora, a partir do verso 30, vai continuar falando da bondade de Deus. Mas tem um se aqui, tá bom? Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então, eu que sou pai, eu que amo, eu que corrijo, eu que tenho misericórdia, benignidade, bondade, amor, graça, eu que tenho firmeza, fidelidade, estabilidade, verdade, eu punirei com vara as suas transgressões. Ó, pá, 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 pá. Vou dar uma palmada. E com açoites a sua iniquidade. Olha o verso 33. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, jamais retirarei dele a minha bondade, o meu amor, a minha graça, a minha benignidade, nem desmentirei a minha fidelidade, firmeza, verdade, estabilidade. Se fizer o que não deve, eu vou mandar um castigo, porque tem que aprender. Mas jamais. Tá vendo por que é importante? Eu tô emocionada, você sabe, né? Por que é importante anotar, marcar essas expressões de tempo? Porque isso joga o texto lá para cima. Não é mais retirarei dele a minha bondade. Não é mais, jamais retirarei dele. Deus jamais vai retirar da minha vida e da sua vida a bondade dele, o amor, a graça, a misericórdia, a fidelidade dele. E nem vai desmentir a fidelidade, a verdade, a firmeza e a estabilidade dele na nossa vida. É jamais. Deu para entender isso? Entenda isso de uma vez por todas, tá? Ele continua dizendo outra coisa. Esse jamais tem mais coisa. Verso 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Não violarei, está para não modificarei.
E a aliança está para o que os meus lábios prometeram. Preste atenção. Vamos fazer análise retórica juntos agora. Do verso 33 e do verso 34. A palavra que liga os dois versos é jamais. A expressão temporal é jamais. Então, ó. Jamais. Tá? Aí, jamais não é uma palavra negativa. Jamais é a mesma coisa que nunca, que não. Não é isso? Então, preste atenção. Jamais, na minha versão, jamais está para não. Desculpa, está para nem. Depois está para não. E está para nem. Então, jamais retirarei, nem desmentirei, não violarei, nem modificarei. Jamais, nem, não, nem. Aí vem os verbos. Retirarei, desmentirei, violarei e modificarei. Então, jamais retirarei dele o quê? A minha bondade. Nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança. Nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Você entendeu isso? Pois é, eu entendi. E isso fortalece a minha alma, o meu espírito e dá vida ao meu corpo. Porque existe um Deus que jamais vai retirar de mim e de você que cremos nele, tá bom? A bondade, a fidelidade, a aliança e aquilo que os lábios dele prometeram para mim e para você. Ainda que a gente despreze a lei, ande no juízo, não ande nos juízos dele, viole os preceitos dele, não guarde o mandamento, aí tá na hora do castigo, pá. Tá sofrendo, louva, pois é. Depende do que você está passando, ou o que eu estou passando, são consequências dos nossos erros. Mas a bondade, fidelidade, aliança, o que ele falou a respeito da gente, não vai ser retirado, nem desmentido, nem violado, nem modificado. Uma vez jurei, verso 35, por minha santidade, que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel como a testemunha nos céus. O que Deus está dizendo? Que ele jurou por ele mesmo. Sabe aquele negócio? Juro pela minha mãe mortinha. Você brincava disso quando era criança? Não. Deus não jura por outra pessoa. Deus jura por si mesmo. Porque ele ele sabe manter o juramento dele, não é igual a gente, não. Que jura com o dedo assim atrás, assim, ó. Pois é, não. Ele jura por si mesmo. Uma vez eu jurei pela minha santidade, que eu nunca mentiria a Davi. E que ele nunca mentiu para você nem para mim. Para com essa palhaçada. Eu vou sair da igreja porque Deus não fez o que eu queria. Ele não fez o que você queria porque não está na hora dele fazer o que você quer. Como não está na hora dele fazer o que eu quero. Ele sabe a hora de fazer o que ele quer. Na minha vida e na sua vida. Ele tem domínio sobre nós. Ele ama a gente. Ele te ama, ele me ama. Por isso ele não dá o que a gente quer. Porque se ele der, o John Wesley é que fala isso. Ai de mim se Deus tivesse atendido as minhas orações. O John Wesley fala isso. Se Deus tivesse atendido, para pensar, se Deus tivesse atendido todas as suas orações, minha irmã e meu irmão estava frito e frita. E eu também. Ele sabe o que dá pra gente. Tá, vambora. Vamos terminar essa live. Bom, do verso 38 até o verso 45, agora que eu quero que você preste atenção no que é que está acontecendo agora. Lembra que o Salmo 89, o salmista começou cantando, dizendo que ele vai cantar. Ele continuou falando desse Deus que é criador, né? Falou da aliança com Davi, desse Deus que é criador.
Ele falou desse Deus que mantém a sua aliança, a sua fidelidade e a sua graça. Né? E agora vem a situação do momento do salmista, tá bom? Do verso 38 até o 45 e depois do verso 43 até o 51. 51, desculpa. Então, olha o que vai acontecer. O salmista agora fala para Deus as humilhações que estão acontecendo no momento presente. Porque antes ele disse assim, olha só, você prometeu isso aí a Davi, Senhor, e olha agora o que está acontecendo. De repente essa é a parte que você está falando hoje para Deus, tá? E ele diz assim, ó, tu porém, aí esse porém aqui é aquele porém grave. Tu, Senhor, porém, o repudiaste e o rejeitaste. Tu te indignaste com teu ungido. O salmista agora está injuriado. Tá falando. Quebraste a aliança com teu servo. Profanaste a sua coroa, jogando-a no chão. Arrasaste todas as suas muralhas. Reduziste a ruínas as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o saqueiam. Ele se tornou objeto de deboche para os vizinhos. Tá prestando atenção? O negócio tá sério. Tá? Exaltaste a mão direita dos seus adversários. O salmista está olhando tudo com os olhos humanos dele. Provavelmente, este momento é aquele momento dali em que o Nabucodonosor está entrando na Babilônia com toda a força. Provavelmente é isso aqui, tá? Exaltaste a mão direita, verso 42 do Salmo 89, dos seus adversários, os adversários dele, né? E deste alegria a todos os seus inimigos, deixaste sem fio a sua espada, e não o sustentaste na batalha, fizeste cessar o seu esplendor, e deitaste por terra o seu trono, abreviaste os dias da sua mocidade, e o cobriste de vergonha. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos lá até o versículo 45. O salmista está falando para Deus o que está acontecendo agora. Senhor, o Senhor falou isso, mas agora olha aí a situação em que a gente se encontra. Talvez você esteja no meio disso. O salmista estava no meio disso. Mas lembrando que ele começou cantando, tá? E olha como é que ele vai terminar. Do verso 46 até o verso 51, o salmista parece com o salmista do Salmo 13. Vem a perguntinha do até quando. Então, o salmista está sofrendo, tá? Primeiro ele fala dessas humilhações nacionais, como eu falei, provavelmente é o momento da entrada do Nabucodonosor ali, tá? Ou um outro momento em que houve guerra lá, ou conquista, e eles se sentiram derrotados. Essa é a situação aqui. E do verso 46 ao 51, o salmista é mais incisivo com Deus. Né? Isso não é pecado. Tá? Ele está falando para Deus, está sendo sincero com Deus. E ele pergunta assim, até quando, Senhor, ficarás escondido para sempre? Lembrando que no Salmo 13 o salmista perguntou isso. Lembrando que em Abacuque capítulo 1, o Abacuque pergunta isso para Deus. Lembrando que o Jeremias fala isso para Deus um montão de vezes, tá bom? Tá botando para fora o sentimento. Só que o salmista está botando para fora o sentimento, mas ele está falando para Deus. Ele não perdeu a noção de que Deus está ali com ele. Então ele está perguntando para Deus. Tem gente que diz, Deus me abandonou, aí resolve não orar mais, não falar mais nada com Deus, deixa Deus para lá. Não! O salmista, quando reclama com Deus. Então ele tem a noção de que Deus está ali com ele. É isso que é legal. Quer reclamar? Reclama com Deus, tendo a consciência de que Deus está ali contigo o tempo inteiro ouvindo. E que na hora certa vai vir o escape, a resolução daquela situação que você até mesmo achou que não ia se resolver nunca. Bom, até quando, Senhor, ficarás escondido para sempre?
Até quando a tua ira queimará como fogo? Esse é o contexto. Lembra-te de como é breve a minha existência. Terias criado em vão todos os filhos dos homens? Quem é que pode viver e não ver a morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Parece que ele está em 2020, né? Diante da morte que ele está vendo, diante das famílias enlutadas, ele está dizendo que Deus é aquele que tem o controle da vida e da morte. Ele criou a gente assim. Quem é que pode viver e não ver a morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Ninguém, só Deus. E se Deus levou, é porque era o momento de estar com Ele, né? Verso 49. Senhor, onde estão as tuas misericórdias de outrora? Ele está sofrendo. Juradas a Davi por tua fidelidade, por tua firmeza, sua estabilidade. Lembra-te, Senhor, dos insultos contra os teus servos, e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Tá vendo? É a época do Nabucodonosor. Com que os teus inimigos, Senhor, ele está dizendo que os inimigos são do Senhor, têm insultado. Sim, insultado os passos do teu ungido. Quero lembrar para vocês que Jesus estava na cruz e ele foi insultado. Não foi? Ele é ungido de Deus, o Messias, o Cristós, e ele foi insultado, a ponto de dizerem para ele: você não é o filho de Deus? Desce daí, meu filho. Vamos, salva-te a ti mesmo, minha gente, vamos embora. E morreu na cruz. Mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E ele tem isso para mim e para você que cremos nessa morte de cruz, nesse sangue derramado, nesse ungido que foi insultado, humilhado em todos os seus passos, né? Insultado até pelos próprios familiares, né? Não prega aqui em Nazaré, não, vai pregar lá em outra cidade, né? Ao ponto de ser insultado na sua própria morte, mas ele venceu. E ele tem essa vitória para mim e para você. Então, ainda que a gente pergunte quem é que pode viver e não ver a morte, ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura, tem alguém que faz a gente vencer a morte, tá? E isso é um consolo maravilhoso, né? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, foi o nosso cenáculo de hoje: morte, onde está a morte? A tua vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Ah, meu irmão e minha irmã. O apóstolo Paulo disse: se eu não acreditar em ressurreição, toda a minha fé é vã. Né? Eu acredito nisso. Olha, que eu vou chegar lá. Eu vou dizer: gente, Alessandra Viegas, euzinha, tô aqui, hein? Todo mundo vai falar: eba! Porque Jesus é o modelo. Se ele ressuscitou e ele foi reconhecido, né, nas suas características principais, né? Ele foi reconhecido pela Madalena quando ele falou o nome dela. Ele foi reconhecido pelos discípulos de Emaús quando ele fazia o que ele já tinha feito várias vezes, que era comer junto, né? Partir o pão. Então, Alessandra Viegas, euzinha, ó, você vai me reconhecer. Isso vai ser bom demais. Vambora! O Salmo 89 fecha dizendo: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. E assim fecha, né, o livro 3
dos Salmos, porque os Salmos, né, são 5 livros. E esse é o término, bendito do livro 3 dos Salmos, né? Que aí o Salmo 90 inicia o livro 4. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Ele começou o Salmo dizendo: cantarei para sempre. E ele fecha o Salmo dizendo: bendito seja o Senhor para sempre. No meio, ele fala da aliança com Davi, ele canta um hino ao Deus Criador, ele faz um oráculo messiânico, ele fala de Davi, mas na verdade ele está falando do Messias que viria. Ele fala das humilhações nacionais que estão acontecendo. Ele solta uma prece falando, sendo sincero com Deus nos negócios sérios que estão acontecendo. Até quando, Senhor, o negócio vai ficar bravo desse jeito? Mas ele fecha dizendo: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Que a sua sexta-feira, seu final de semana, momento das festas que tá vindo, Natal, Ano Novo, ano de 2021, 22, 23, cantarei para sempre ao Senhor. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Tá bom? Que seja assim. Ainda que no recheio disso, né, um turbilhão de coisas aconteça. Uma hora você vai cantar um hino ao Deus Criador, outra hora você vai falar do Messias que vem, outra hora você vai falar da fidelidade e da Hesed, né, e da graça de Deus que te acompanham. Outra hora você vai dizer: Senhor, tá brabo. Outra hora você vai dizer: tá muito brabo. Mas que você termine dizendo: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Que seja assim, tá? Lembre que fazendo isso, você vai estar fortalecendo sua imunidade, tá? Porque você vai estar fortalecendo o teu espírito, tua alma, e o teu corpo vai responder, tá bom? Sexta-feira maravilhosa para nós! Vambora lá! Bom dia, Fátima! Minha prima, tô vendo daqui uma bolinha com a Fátima. Vamos lá! Aline, já falei, bom dia! Patrícia também já falei! Liliane, bom dia, lindona! Solange, já dei bom dia. Eliton, bom dia, Eliton! Bom dia, Vinícius! Um beijo da Alessandra Viegas. Zeuzinha, Vinícius! Vinícius, beba água! Gente, Vinícius fica me imitando. Vambora! Beijão, Vinícius! Vamos lá! Ô, Eliton, manda um áudio pela Elaine aí do Vinícius pra mim. Vambora, Diógenes. Bom dia, meu irmão. Edivanda, bom dia, lindona. Luísa. Bom dia, Luísa. Todo mundo feliz pela recuperação da Luísa. Luísa, bom dia pra família toda. Tá bom? Bom dia, Monique. Monique Caetano, bom dia pra família toda. Monique, aqui, ó. Bom dia, vamos lá. Pro Ilquias, pra Daniele, pra Monique, pro Eliseu, pro Tiago, pra Graça, pro Israel, pra Jéssica, pra Rosana, pro Ronaldo, pras crianças da família. Vamos lá. Bom dia, Gláucia. Bom dia, Gláucia. Deus te abençoe, lindona. Bom dia, Antônio. Ana Neves. Bom dia, Shirley. Shirley Vandri. Deve ser Shirei, é Shirei. Oh, bom dia, Deus te abençoe. Primeira vez é que acho. Bom... Ah, botei o dedo do outro lado, gente. Bom dia, Clércia, lindona. Bom dia, Milena. Dora, tava com saudade de você, lindona. Bom dia. Ó, então vamos lá, só falei a Aline, né? Bom dia pra Aline.
pro Eric, pro Guilherme, maridão da Aline, pessoal no trabalho, tá bom? Vambora. Dora, bom dia. Tânia Grey, bom dia, lindona. Até o pai da terra que dá tudo que o filho quer, estraga a criança. Pois é, a Patrícia tá dizendo, né? Não tem que dar tudo que o filho quer. Pois é. Vambora lá. Antônio, Aline, bom, terminamos aqui. Então, vai o bom dia aí também. Para todo mundo que assiste depois, tá? Vai o bom dia para pessoal que assiste depois no Facebook, pessoal que assiste depois no YouTube. Lembrando que na segunda-feira, tá? Vai estar gravado e aí a gente encerra lá sobre o Barnabé, tá bom? Espera aí que eu quero dar um bom dia especial aqui para uma pessoa que eu vou pegar o nome aqui. Rapidinho, vamos lá. Marise, bom dia, Marise! Uma prima da Isabela. E um bom dia também para Naninha, que eu conheci ontem, as duas, tá? Marise e Naninha. Beijo para vocês, Deus abençoe. Excelente sexta-feira, excelente fim de semana. Canta! Canta, canta que vai ser bom. Beijo no coração. E dá grito de alegria, tá bom? Como tá aqui, dá grito de alegria mesmo. O tempo todo. Vai ficar tudo na descrição do vídeo, tá bom? Deus abençoe. Beijão.